Aqueles que estão lá em cima. Fez luz. Mais uma vez, bom dia. E é bom estar aqui com vocês. O tema que nos vai orientar agora nos próximos 40 minutos será o discípulo que anuncia Cristo. Quais as características do discípulo que anuncia Cristo? Do discípulo que leva a sério o seu discipulado? Do discípulo que de facto se entregou a Cristo? Eu gostaria de pedir, novamente, para abrirmos em Isaías. Isaías 6. Qual é que está? É esse aí. E vamos só ler a primeira parte, do 1 até ao 3. No ano em que morreu o rei Uzias, tive uma visão em que vi o Senhor, sentado num trono muito alto. A cauda do seu manto enchia o templo. Havia serafins junto dele, para o servirem. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam a cara, com 2 cobriam o corpo, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros. Santo, Santo, Santo é o Senhor do Universo. Toda a terra está cheia da sua glória. Para hoje, ou para os dias de hoje na nossa cultura, não é fácil ler este texto, como talvez o resto de toda a Bíblia, principalmente do Velho Testamento, mas também no Novo. Isaías, o profeta, que viveu num tempo conturbado, onde o povo de Israel andava a ser atacado e ia ser atacado pelos assírios, ele teve uma visão, uma entre várias. Ele teve uma visão, Deus fala com ele e fala de uma forma poderosa, incrível. Nós hoje a lermos este texto desconfiamos, será que Deus fala ainda assim? Ter uma visão seria uma coisa boa, quem me dera eu ter uma visão destas, para confirmar se de facto a minha fé, ou se o meu caminho da fé é real ou não. Eu não quero levantar aqui um problema, mas tenho que reconhecer uma coisa. Não sei se vocês sabem, eu percebi e conheci o Evangelho e o anúncio do Evangelho num certo tipo de comunidade que dava muita importância e muita relevância a visões e outras coisas deste género. E eu tenho de vos confessar que, apesar de saber que Deus ainda se revela dessa forma, só para vocês terem uma ideia, recordando José, o pai de Jesus Cristo, ele percebeu que tinha que retirar o filho dali de onde estava precisamente por causa de uma visão. Paulo, o missionário, o apóstolo Paulo, ele percebeu por onde é que tinha de ir a partir de uma visão. E agora dou-vos um exemplo mais recente. Uma amiga minha estava dentro de uma... Foi pela primeira vez a uma igreja, não conhecia ninguém lá, e era ela que ia dar uma mensagem, não era bem uma mensagem, mas era uma espécie de mini-mensagem, uma espécie de relatório, e ela disse, olha, eu sinto que está aqui alguém com esta e com esta característica, e acho que Deus está a falar com vocês hoje. E de facto estava lá uma outra pessoa, assim, com estas mesmas características, desta mesma forma, que eu também conhecia, e ela não sabia nada da vida daquele rapaz, nada. No entanto, ela disse tudo o que o rapaz estava a passar. Portanto, não é só no tempo bíblico, também ainda hoje isto acontece. Mas também reconheço que às vezes por detrás desta vontade de querermos ver os céus a abrirem-se diante dos nossos olhos está uma enorme idolatria. A idolatria de não conseguir perceber que Deus já está à nossa volta. Se há coisa que eu aprendo aqui com este texto de Isaías, a forma como Deus se revelou a Isaías e tudo mais, e a visão que Isaías teve, é que Deus quer ardentemente falar connosco. E estou a usar o termo ardentemente porque há um autor, o Brennan Manning, que ele usa muito esta expressão. Deus deseja-nos ardentemente. Deus deseja-nos ardentemente. Só que o modo de Deus é um modo
muitas vezes suave. É um modo, muitas vezes também oculto no sentido de estar escondido. É preciso uma certa predisposição do nosso coração para nós conseguirmos ver e ouvir Deus que já está de certeza a falar connosco. Portanto, não colocando o caso de que de facto algumas pessoas podem ter visões de Deus. A questão é, estamos nós à espera de termos uma visão deste género para compreendermos que Deus já está a falar connosco, neste momento, neste lugar. Deus deseja-nos ardentemente. Esta é a expressão desse autor, Brennan Manning, um padre que teve graves problemas com o álcool e aprendeu a caminhar na fé em Cristo, muito também por causa da sua dificuldade com o álcool. Ele percebeu isto, este desejo ardente. Deus quer falar tanto connosco, como quis falar com Isaías. Deus quer falar connosco ainda hoje. Estará o nosso coração aberto e predisposto para perceber Deus onde Ele já está. Perceber Deus na escola onde nós estamos. Perceber Deus até na família onde nós estamos. Perceber Deus a tentar falar connosco através do amigo, através das pessoas desta comunidade, através das circunstâncias que nos vão acontecendo. Reparem, é que tudo isto faz sentido. Basta perceberem o seguinte, se de facto há um Criador e se esse Criador criou todas as coisas, inclusive nós próprios, então Ele está em todo o lado. Basta nós abrirmos os olhos. E eu sei que a nossa cultura é uma cultura que nos coloca algumas barreiras para conseguirmos ver Deus desta maneira. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós usamos, hão de reparar, tudo aqui está, todos estes instrumentos que estão feitos para caber nos nossos dedos, está tudo construído de modo a caber na dimensão humana. Por isso é que muitas vezes as pessoas só têm uma experiência quase que espiritual quando fazem uma subida a um monte. Quando de repente se libertam da mera dimensão humana no qual nós todos estamos, nós todos vivemos, estamos envolvidos, não é? O alcatrão, as ruas, o carro cabe no nosso corpo, estou a ver ali um carro, o alcatrão a estrada está feita para caber o carro, está tudo feito para caber na nossa dimensão. As nossas conversas muitas vezes também estão assim, não é? O que é que eu quero? Lá está, ter um carro melhor, ter não sei o quê, ter isto, ter aquilo. Também as nossas conversas não são só as coisas, os objetos. Também as nossas conversas estão feitas de tal maneira a caberem apenas na nossa dimensão humana. E às vezes é preciso alguma coisa assim chocante, alguma coisa que nos perturba um pouco para de repente percebermos quão pequenos nós somos. E então a tal subida a um monte pode fazer esse efeito. De repente nos vemos no cimo de um monte e percebemos que somos insignificantes e que de facto o mundo não está feito para caber na palma da nossa mão. E depois percebemos que não são só as montanhas. Este planeta Terra é um planeta, comparado com o resto do universo, também insignificante. Deus, criando todas estas coisas, é um ser absolutamente maior do que nós. E mesmo assim, Ele quer falar connosco, tal como quis falar com o profeta Isaías. Quando o profeta Isaías tem esta visão, o que é que ele vê? E diz o texto que foi lido, diz que ele vê Deus sentado num trono muito alto, tinha uma espécie de manto, cuja cauda, cujo comprimento do manto abrangia toda a parte do templo. Aqui a expressão templo significa mais ou menos, na cultura judaica, o espaço que antecedia o lugar do Santo dos Santos. Era uma parte ali do templo. E ele vê aquele lugar representado como Deus estando no centro e todo um manto a cobrir o templo. É aquela ideia mesmo de majestade. Depois também vê, para além disso, uma série de anjos que serviam Deus. Anjos com 6 asas, chamados serafins. Vocês já viram representações disto, nem que seja nos antigos e nos velhinhos filmes do Indiana Jones. E serafins com 6 asas, 2 que cobriam a cara, outras 2 cobriam o corpo e com 2 voavam. E estes santos
cantavam, louvavam, como nós estivemos aqui a fazer há pouco, e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor do universo. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor do universo. Toda a terra está cheia da sua glória. Reparem, nós hoje temos dificuldades em compreender a dimensão do Deus que Isaías viu. Por exemplo, na questão da comunicação, nós temos hoje um presidente, que é o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que trouxe uma nova dimensão da comunicação da presidência. E regra geral, quer seja aqueles que votaram nele, quer seja aqueles que não votaram nele, todos reconhecem que ele estabeleceu um novo modo de estar com as pessoas. Nós gostamos do homem, caramba. É verdade. E porquê? E porque ele tem uma certa forma de se relacionar, ele tem uma certa forma de sair daquele pedestal, que lá está, e chegar ao pé das pessoas e estar com elas. Apesar de ele ser Presidente da República. Não há pessoa mais importante neste país do que ele. E ele mesmo assim, ele apesar de ser Presidente da República, ele parece ter um modo de comunicar connosco que é um modo de dizer: eu quero ouvir-te, eu quero estar contigo. Mas reparem, porquê é que eu não posso simplesmente pegar no Marcelo Rebelo de Sousa e comparar a Deus? Porque isto tem enormes limitações. Marcelo Rebelo de Sousa não nos criou. O Marcelo Rebelo de Sousa não é a razão da nossa existência. Porque, de facto, se nós fomos criados para alguma coisa, então essa coisa é a razão da nossa existência. E então, mesmo com o Marcelo Rebelo de Sousa, é difícil você compreender Deus. Mesmo usando o Marcelo Rebelo de Sousa como exemplo. Mas há um exemplo que eu gostaria de apontar para isto. Porquê é que nós nos sentimos acarinhados pelo Marcelo Rebelo de Sousa? Porque ele sai do seu pedestal e quer comunicar connosco. Agora façam a transposição. O Deus que criou todo o universo, ele quer falar connosco. Este Deus, com a dimensão majestosa que ele tem, ele quer falar connosco. Mais, ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Ele importa-se de tal modo connosco que ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Caramba! Caramba! No entanto, o Marcelo Rebelo de Sousa chegou até o lugar onde ele está por votos. Fomos nós que colocámos lá. Quem votou nele, claro. Deus, ninguém o colocou lá. Deus, criando todas as coisas, ele tem um nível de magnificência e majestade incomparável com qualquer coisa humana. Incomparável. E é este Deus que Isaías vê e compreende a sua majestade. Qual é o Deus que está na nossa mente hoje? Que Deus é que vocês têm na vossa mente? Às vezes, quando alguém não acredita em Deus, a primeira coisa que eu tento perceber é de que Deus é que estamos aqui a falar. Porque às vezes nós estamos a falar de Deus, usamos a mesma palavra, mas se calhar com o que eu quero dizer ao usar a palavra Deus pode não ser aquilo que outra pessoa quer dizer ao usar a palavra Deus. O que é que nós falamos aqui? Será que é um Deus, quando nós falamos de Deus, será que é um Deus que, apesar desta majestade toda, quase falamos dele como se ele estivesse ao nosso serviço? O que seria até um bocado estranho, porque um Deus que criou todas as coisas estar ao serviço desta coisa insignificante que sou eu, seria esquisito. Mas às vezes nós falamos assim de Deus. Falamos de Deus quase como se ele estivesse ao nosso serviço. Chateamos com ele quando a vida corre mal. Como se ele fosse uma espécie de apólice de seguro, como já aqui uma vez vos disse. Que Deus é que está na nossa mente quando falamos dele. Que Deus é este que quer comunicar connosco. Será um Deus que nos habituámos a ver como espécie de Azai? Só como que trabalha na Azai, mas moralmente. Não anda à procura de produtos estragados, mas anda à procura de corações estragados para lhes fechar a loja. Será que é essa visão de Deus que nós temos? Há muitos que foram criados nesta visão de Deus. A ideia de que se Deus existir, então ele é alguém que sabe todas as coisas que eu fiz de errado e conhece-me profundamente e que me vai dar paulada mesmo. E que só está ali a querer comunicar comigo para me dar paulada. Será que é este Deus? Também temos na nossa mente. São dois deuses completamente diferentes. Um que está ali para me castigar, outro que está ali ao meu serviço. Não é este o Deus que Isaías vê. Isaías vê um Deus tão grande, tão grande, tão grande, que lhe
que lhe faz ter uma reação imediata, uma reação de percepção desta separação que existe entre nós e Deus. Uma separação profunda que eu desconfio que a nossa cultura tem tido dificuldades em entender. De tal forma nós estamos habituados a que tudo seja do tamanho humano, de tudo, como eu disse, que cabe na palma da nossa mão. Isaías viu este Deus, percebeu a sua majestade, ficou mais do que envergonhado, ele teve aqui uma reação, quase podemos dizer, de medo. E de certa forma, esse medo que pode vir, por exemplo, quando vocês sobem, estou a olhar para a Serra de Sintra, e esta igreja de facto é uma vista maravilhosa. Não há problema nenhum de vez em quando olhar pela janela, pecado seria de com esta vista não olhar. E de facto aquela montanha é grande, mas não é assim tão grande. Quem já esteve no cimo de uma montanha mais alta do que a Serra de Sintra e à beira de um precipício, sente ali uma espécie de medo. Não é? Eu não estou a falar das pessoas que têm vertigens, que essas aí é um medo já patológico de alturas. Mas as pessoas que não têm vertigens, mesmo assim, dá-lhes um certo receio de estar ali à beira. E é normal que isso aconteça. Porque de facto, diante de algo tão maior do que nós percebemos que podemos ser esmagados a qualquer altura. Foi isso que Isaías percebeu quando viu Deus. Podes ficar outra vez? Podemos ver agora os versículos 4 a 5. A voz deles fazia tremer as portas nos gonzos, e o templo encheu-se de fumo. Então eu disse: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, que vive no meio de um povo de lábios impuros. E vi com os meus olhos o Rei Senhor do Universo. Quando os anjos cantaram, levanta-se ali um fumo que enche toda a sala, a adicionar a todo aquele espetáculo que Isaías estava a ver. Isaías percebeu que ele não deveria estar naquele lugar. Porquê? Porque ele, diante da grandeza de Deus, ele era profundamente imperfeito. Aquela sensação, não é? Quando nós estamos de cima de uma montanha e sabemos, se eu por acaso escorrego, se eu me desequilibro, esta montanha não me vai segurar. Eu vou-me tramar aqui. Não é? Se eu não fizer as coisas como deve ser. Sinto aquele receio de, estou num sítio que não está preparado para mim. Às vezes precisamos destas coisas. De sentir, diante de Deus, que somos deslocados do conforto. Porque, de facto, com Deus nós não nos sentimos confortáveis e nem nos deveríamos sentir confortáveis. Ele é grande demais para nós. Estou diante da montanha e percebo, isto não é uma estrada que foi feita para mim, não há aqui escadas. A montanha não está feita de modo a caber na palma da minha mão. Se eu escorregar aqui ou se eu fizer aqui algum erro, eu vou morrer. E vai-me doer. Eu já caí de um sítio muito alto. Aliás, até acho que foi uma espécie de visão que eu tive. Não foi visão, mas foi milagre. Um dia posso-vos contar sobre isso. Foi ali naquela serra. Acho que estou vivo ainda porque Deus quis. E sei mesmo como é que é a sensação de cair desamparado de muitos metros. Sem saber onde é que a pessoa vai cair. É horrível. Com Deus, se calhar deveríamos ter mesmo essa experiência. Para perceber que Deus não cabe na palma da nossa mão. Uma das características do discípulo que anuncia Cristo, para além de perceber que Deus está à nossa volta e quer comunicar connosco, para além de perceber que nós temos de preparar o nosso coração para conseguir detectar Deus onde Ele está a falar connosco, é também um discípulo que reconhece que ele não tem capacidade nenhuma para ser discípulo de Cristo. Que ele se sente deslocado. Se calhar alguns de vocês entraram nesta igreja e sentem-se deslocados. Se calhar às vezes vocês sentem-se deslocados quando abrem a Bíblia e de repente sentem-se hipócritas. Porque estão a ler uma coisa que dizem, a minha vida não coincide com isto. Talvez às vezes, enfim, com a família. Então, com a família. O Kim, na escola Mical, estava a contar que muitas vezes, quando vinha para a igreja e às vezes tinha de pregar, etc., às vezes aconteciam problemas e isto dá-nos uma sensação de deslocado entre aquilo que eu, aquilo que eu tenho de falar e o que está a acontecer na vida. Há uma sensação de deslocado.
E se calhar vocês estariam à espera de eu dizer, bem, isso está errado, essa sensação de deslocamento, essa sensação de não encaixar está errada. Não, não está errada. Diante de Deus nós deveríamos mesmo sentir deslocados. Está certo. O problema está é quando não temos a mesma sensação que Isaías. O problema está é quando nós estamos diante de Deus e não percebemos que não deveríamos estar ali. Que Ele é grande demais para nós. Esse é que é o verdadeiro problema. Isaías percebeu que, que eu vou morrer. Eu não deveria estar aqui, eu vou morrer. Isto vai acabar mal para mim. Eu não sou santo, e estou diante de alguém que é santo, isto vai acabar mal para mim. E a sensação dele foi de desfalecimento. Aí foi, tipo uma espécie de desmaio. Vou morrer aqui. É hoje. Até aqui, a ideia e a atitude que Isaías teve não foi muito diferente daquela que nós temos, regra em geral, em relação à religião. Porque há muitas pessoas que não gostam de pensar nisto por várias razões. Outras porque acham que isto não é interessante, nem relevante. Faz parte também da nossa cultura. A Europa, por acaso, é um continente onde ensina as pessoas a pensar dessa maneira. Houve alguém há pouco tempo que me disse, acho que foi o Pedro Silva, estava a ler um autor, que infelizmente esqueci-me do nome, mas ele disse-me, que olhava para a cultura europeia e dizia, parece uma cultura que habitua as pessoas a odiarem Deus. Não é? Habituamos a odiar a autoridade. Há uma educação nesse sentido, quase que informal, escondida, mas existe. Habituamos a odiar noções como verdade, etc., por aí fora, uma moralidade mais restrita. Então, no fundo, é uma cultura que nos habitua a odiar Deus no sentido geral. Não é? Quando odiamos cada uma das características de Deus, a prática é vamos odiar Deus no final. Não foste tu que me disseste isso? Foste tu. Que era o autor? Mal, pronto, esta foi a parte má agora. Ora, e de facto isso acontece. Talvez o problema entre nós seja que não percebemos que somos impuros e que não podemos estar diante de Deus. Esse talvez seja. E a nossa atitude é ou não querer saber do problema, ou fugir. Muitas vezes nós fugimos. Bem, eu como acho que não vou mudar de vida mesmo, eu vou fugir. Eu vou deixar de ser cristão ou qualquer coisa assim do género. Fujo. Normalmente é tipo o elo mais fraco. Esse concurso da televisão acho que já acabou, ou ainda não? Acho que já acabou, não é? Quebra-se pelo lado mais fraco, não é? O elo mais fraco parte. E muitas vezes, como eu percebo, eu sinto este peso em mim, entre a vida que eu quero seguir cristã, Deus e a realidade da minha existência que há uma confusão, não é? E então eu digo, mais vale desistir disto. Também é um caminho possível, o caminho da fuga. Seria claramente o caminho que Isaías iria escolher diante desta situação, o caminho da fuga. Mas, no entanto, acontece-lhe uma coisa extraordinária, fundamental para o discípulo que quer anunciar Cristo. Para além, portanto, de perceber que Deus quer comunicar connosco, que Deus já está a comunicar connosco, de certeza, percebendo que Deus está aí ao nosso redor, muitas vezes nós é que não o vemos e sentimos e ouvimos. Para além disso, para além de perceber que nós não temos condições nenhumas de estar diante de Deus, nenhumas, não é? Diante do Criador de todo o universo, nós somos nada insignificantes. Para além de perceber isso, para além de reconhecer o nosso erro, não estar assim de cabeça levantada. Desculpa, eu estou aqui a fazer muitos parênteses, é verdade, mas às vezes eu tenho a sensação de falar com pessoas que dizem assim, sim, se eu morrer e se ficar diante de Deus, eu tenho umas coisinhas boas para lhe dizer. Eu falo com pessoas que têm essa visão. Se eu morrer, sim, se Deus existir, eu vou lá e eu vou dizer umas coisinhas. Vou-lhe pedir ali umas explicações. É a cultura em que nós estamos criados. Nós não temos noção que se de facto esse Deus for o Criador do universo, nós vamos ser esmagados. Isaías teve essa percepção. E às vezes falta-nos essa percepção. Isaías teve essa percepção. Percebeu, teve a visão, viu quem Deus era e o quanto ele estava impreparado para estar diante de Deus. Mas então acontece uma coisa extraordinária. E o que é que acontece de forma extraordinária é o Evangelho de Jesus Cristo. E claro, eu estou a aplicar o Evangelho de Jesus Cristo aqui existe, que é o Velho Testamento, mas é que na prática é a mesma coisa e já vamos ver isso. E agora podemos ver os 2 versículos seguintes.
Nós estamos assim porque esta Bíblia tem os versículos tão pequeninos, que eu nem sei onde é que eles estão. Mas é aqui, exatamente. É que vou. Portanto, o versículo 6. O versículo 6 e 7. Versículo 6 e 7. Ok. Voou então para mim um dos serafins com uma brasa na mão que tinha tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou-me na boca e disse: Olha bem, isto tocou nos teus lábios. A tua culpa desapareceu, o teu pecado fica perdoado. Diante daquela situação em que Isaías diz: Eu vou morrer aqui já, há um anjo que sai, estamos a falar ainda dentro da visão que Isaías estava a ter, tira uma tenaz em brasa e chega-se ao pé de Isaías, ele que se queixou de ter lábios impuros, não é? Ou seja, no fundo ele estava a dizer: Eu não tenho capacidade para estar aqui porque eu estou tão cheio de erros e de falhas que eu não posso estar aqui. E o anjo pega na tenaz e na tenaz em brasa. E a visão, em termos de visão, é horrível. Isto dói. Tem-nos de fazer arrepiar. A não ser que vocês já estejam a ver se é cinza em demasiado. Não é? Tem-nos de fazer arrepiar da imagem. E encosta no lábio, queima os lábios. O que é que isto quer dizer? Queimou, purificou. Queimou todo o pus. Todo o pus que lá havia é queimado. Toda a ferida. Eu agora estava ali a olhar para a Vera. A Vera às vezes gosta assim de ver assim gosta de ver coisas de medicina. Este tipo de linguagem não impressiona a Vera. Se calhar pode impressionar algum de vocês, não é? Mas imaginem assim uma ferida bem purulenta. Assim, cheia de pus. Assim, daquelas que se faz assim um cortezinho e que aquilo parece que explode. Deixa ter tanta piada se percebermos que isto é uma analogia para nós próprios. E de repente vem a brasa e queima. Queima. Como é que isto pode ser uma boa notícia? Como é que isto pode ser uma boa notícia? A boa notícia é que, apesar da dor, Isaías ficou então preparado para estar diante de Deus. Agora, o que é curioso? Foi Isaías que se preparou, foi Isaías que se autopurificou, foi Isaías que decidiu: pronto, agora vou cá arregaçar as mangas e vou aqui mudar de vida. Não! Foi um anjo enviado de Deus que purificou Isaías. E isto é o anúncio do Evangelho. Cristo já morreu por nós. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é que nós não tínhamos capacidade de estar diante de Deus. E Cristo morre por nós. Ele é queimado. Ele não morreu, obviamente, queimado vivo, mas ele é crucificado. E a dor que nós deveríamos sentir é ele que sente por nós. A culpa que nós deveríamos ter é ele quem recebe. Isto é a mensagem do Evangelho. Então, diante deste deslocamento que nós sentimos diante de Deus, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos recordar em fé que Cristo já morreu por nós, que a brasa já tocou nos nossos lábios e fomos purificados. Mesmo não sintamos nada. Eu percebo que um dos grandes problemas que há na vida cristã é esta dissociação entre o que aparentemente a vida de santidade exige de mim e aquilo que eu devo fazer. E não sentimos que as nossas inclinações para o pecado estejam diferentes, por exemplo. Mas esquecemos que isto não tem nada a ver com sentir e com sentimentos. Esquecemos que isto é tudo uma questão de fé. Ou eu tenho fé que Cristo morreu por mim, ou eu não a tenho. Não é uma questão de se eu sinto que estou diferente ou não. Eu não tenho de sentir que estou diferente. Eu tenho de agir em fé sabendo que estou diferente. Isto é outra coisa. Às vezes a pessoa está à procura de ver o pulso e dizer assim: será que já sou mais cristão ou não? Não é? Assim, um bocadinho de... será que as minhas pulsações agora já coincidem com as pulsações de Deus? E não vão coincidir. Porque a tenaz, ela não foi colocada no fogo por nós, nem pela nossa própria força.
Ela vem de Deus. É Deus que coloca essa tenagem nos nossos lábios. E, na prática, nós já nem a dor disso sentimos. Sabem porquê? Porque foi Cristo que a sofreu por nós. Aquela dor que Isaías sofreu na visão, de ficar com os lábios queimados, então para ficar puro, purificado, isso Cristo já fez por nós. Nós apenas o temos de receber na nossa vida e agir em fé e dizer, eu agora em Cristo já sou nova criatura. E diante da minha pulsação que me faz parecer que ainda não sou cristão, eu apenas tenho que lembrar, Cristo está em mim e então eu já tenho a minha capacidade para agir bem. E agir bem é agir de forma livre. Vocês imaginaram o que é, e conseguem imaginar com certeza, estar livre diante de Deus? A nossa cultura é uma cultura obcecada por liberdade. O que nós falamos é ser livre, etc. Li no outro dia um artigo muito interessante de uma pessoa desta cultura, desta geração, a dizer, foi-nos vendido o ideal de liberdade. Não é? Olhámos para os nossos avós, para os nossos pais, estes coitadinhos, os nossos avós não tinham nada, os nossos pais andaram-se para ir a trabalhar até chega para nos dar coisas. Nós agora é que somos livres, não é? Para aqueles que conseguiram tirar um curso universitário há 10 anos atrás, aos 20 e tal anos já estavam a ganhar dinheiro que nem sequer conseguiam saber onde é que o iriam gastar, por aí fora, por aí fora, por aí fora. E depois o artigo diz, e agora estas pessoas que há 10 anos atrás entraram no mercado de trabalho, 10, 15 anos atrás, entraram antes da crise de 2008, entraram no mercado de trabalho e que tiveram ascensões impressionantes nas suas carreiras, agora são escravos da sua carreira. E percebem que perderam a vida toda. Não acompanharam o crescimento dos filhos, enfim, perderam a vida toda, não é? A trabalhar 16 horas por dia, por aí fora. E é curioso, quando mais queremos alcançar essa liberdade, parece mais a perdemos na nossa cultura. E já imaginaram a liberdade que é estar diante de Deus? E percebermos que somos recebidos, porque é Deus que nos purifica. Eu confesso-vos que na minha vida pessoal eu não encontro coisa melhor do que esta. Já experimentei algumas coisas interessantes. Já experimentei boas doses de adrenalina na minha vida. Mas não é comparável a sentir a liberdade que eu tenho em Deus, de um Deus que me aceita porque foi Ele que me purificou. E que está-se, desculpem a expressão, está-se a lixar para os meus pecados, no sentido de que se eu consigo ou não lidar com eles. Porque Ele sabe que é Ele que os limpa. É Ele que os limpa. Já me geraram liberdade de não nos sentirmos sempre presos ao mesmo erro, à mesma podridão da nossa vida. A liberdade de, quando eu me sinto agarrado a uma coisa, eu já percebi que aquela coisa me desgraça a vida. E eu mesmo assim continuo a ir lá parar vezes e vezes sem conta. Vocês sabem do que eu estou a falar? E a liberdade de repente de sentir que aquilo já não tem mais peso sobre mim. Porquê? Porque Deus, eu assumo por fé que Deus já fez isso. Ele já morreu. Eu não preciso de voltar lá a cair no mesmo pecado. E eu tenho agora a capacidade em mim para o evitar. E eu não preciso de sentir isso. Basta perceber em fé que eu já tenho essa capacidade. E de repente, as coisas acontecem. E de repente eu deixo de sentir o peso do pecado sobre a minha vida, que me retira total liberdade para eu decidir fazer aquilo que está certo. E não ser apenas o mero peão das circunstâncias. Cristo morreu por mim. É aí que depois de Isaías perceber que todo o seu pecado foi queimado por aquela brasa viva, lembrem-se, esta brasa viva é Cristo. É Cristo. É aí que acontece o seguinte. Então ouvi a voz do Senhor a perguntar, quem vou enviar? Quem irá por nós? Eu respondi, aqui estou eu, envia-me a mim. Aqui estou eu, envia-me a mim. De cada vez que nós sentirmos que não temos a capacidade para ser discípulos de Cristo, ou testemunhas de Cristo, temos de recordar o seguinte, nunca de forma alguma, Deus projetou que essa capacidade fosse nascer em nós. Nunca foi esse o plano de Deus. É Deus é que nos dá essa capacidade. Cada vez que vocês perceberem, caramba, eu se calhar não tenho a capacidade para ser discípulo de Cristo. Ótimo, vocês estão no caminho certo. Porque de facto nós não temos capacidade para ser discípulos de Cristo.
Cada vez vocês perceberem, eu se calhar não tenho que passar para ser testemunha de Cristo. Ótimo, porque vocês não têm mesmo, eu não tenho mesmo. É Deus é que fornece essas mesmas capacidades para nós sermos. E em fé nós aceitamos. Em fé nós aceitamos. E porque em fé nós aceitamos, elas passam a ser uma realidade das nossas vidas. Esta luta que temos de sermos livres em Cristo, a liberdade em Cristo, é a maior coisa que pode acontecer. De sermos discípulos de Cristo, fora desta comunidade, fora desta igreja, que é fácil ser discípulo de Cristo, não é? Aqui cá dentro, lá fora é que é mais complicado. Esta liberdade que temos de sermos nós próprios e de nos sentirmos livres, não da tentação, mas livres da capacidade da tentação nos dominar. Nós estamos na escola dominical a falar sobre santidade, a partir do casamento e a partir também de santidade em geral, com um livro chamado Santidade pela Graça. A santidade pela graça, isto é, eu aceito que em graça Deus me deu de forma gratuita essa capacidade de me libertar do pecado. E por isso é que eu posso ser discípulo de Cristo. E por isso é que eu posso testemunhar de Cristo. Perceber que a qualquer momento, quando eu estou enquanto discípulo de Cristo diante de alguém, eu não sou chamado a ser testemunha de mim mesmo. Eu sou chamado a ser testemunha daquele que me purificou. É uma coisa completamente diferente. Sou chamado a ser testemunha daquele que me purificou. De cada vez que nós sentimos esta descompensação, este desajuste entre aquilo que é pedido de mim e aquilo que eu sou, nós temos de nos recordar que Deus olha para nós através de Cristo. Aliás, essa é a única forma de nós estarmos diante dele, Deus. Deus olha para nós porque vê Cristo dentro de nós, daqueles que aceitaram Cristo e disseram, eu quero intencionalmente ser um discípulo de Cristo. E Deus olha para nós vendo Cristo lá dentro. Ele não nos vê a nós, vê Cristo lá dentro. E por isso é que Ele nos aceita. Eu sei que, e para terminar, eu sei que isto às vezes nos perturba um pouco, porque eu quero muito ser amado por mim mesmo. Eu confesso-vos, ainda não cheguei aos 40, mas confesso-vos que cada vez estou mais cansado do meu eu. Cada vez estou mais cansado do meu eu. Eu não quero ser amado por mim mesmo. Aquela expressão que Paulo tem, eu não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Muito interessante, porque de facto, às vezes nós agarramos tanto à nossa identidade. E eu comparo, por exemplo, há aqui muita gente jovem, e isto abaixo dos 20, até pelo menos aos 25 anos, é duríssimo, porque eu ainda estou a construir a minha identidade. Ainda quero muito ser alguém, no sentido de quero descobrir quem é o que eu sou. E gastamos tudo aqui nesta odisseia de descobrir quem é que eu sou. Eu posso dizer, com 38 anos, que eu já estou cansado de saber quem é que eu sou. E ainda falta muito mais, não é, Rodolfo? Epá, caramba. Pois é. Pois já tens 60, exato. Exato. Pois é. E o que é que eu quero dizer com isto? É que a liberdade é imensa de eu perceber que não interessa quem é que eu sou, no sentido do meu eu, do Manuel Rainho, quem é que é, mas interessa saber que Deus é em mim, que Cristo é em mim. E isto liberta-me dessa aposta mal feita de gastar tudo à procura de saber quem é que eu sou. Deus é em mim. E de repente é uma paz, é uma felicidade. É uma facilidade de tomar as decisões certas. É incrível. Porque eu já não estou mais agarrado a querer saber quem eu sou. É Deus que me purifica, não sou eu que me purifico. Quero-vos fazer um desafio. O desafio de cada vez que vocês tiverem dúvidas, primeiro que tudo, perceber. Estou eu atento à voz de Deus à minha volta. Percebo eu que este Deus que criou todo o universo, Ele quer mesmo ter um relacionamento comigo. Percebo eu isso. Segundo, perceber que eu estou desajustado. Eu não tenho capacidade nenhuma para fazer isto. De facto, que há pecado em mim de tal modo profundo que eu não consigo estar diante de Deus. É óbvio. Terceiro, percebo eu que não sou eu que resolvo o meu pecado em mim, mas é Deus que já resolveu isso com a morte de Cristo na cruz.
E percebo. Então, no meio disto tudo, e por último, quando eu estou diante de uma situação em que eu sou testemunha, bem, eu estou sempre diante de uma situação em que eu sou testemunha de Cristo, não é? Qualquer coisa que eu faço, que eu ajo, mesmo sozinho. Diante desse ato de ser discípulo de Cristo, eu sinto um desajuste. Então, em todas estas circunstâncias, quando eu percebo este desajuste, sou eu capaz de agir em fé e perceber que isto não é uma coisa que se sente, mas é uma coisa que se sabe? Percebo. Consigo compreender isto. Isto não é uma coisa que se sente. E nós estamos muito educados nesta cultura do sentido, não é? Se eu não sinto, não existe. Não é bem uma coisa que o Facebook, mas é quase, não é? Se eu estou no Facebook ou não estou, eu não existo. Mas aqui se eu sinto, existe, se eu não sinto, não existe. Não é? E as pessoas ligam-se muito e orientam-se muito a muitas decisões com base nos seus sentimentos e tal. Sentimentos é uma escravização profunda na nossa cultura, na nossa era. Percebo eu que isto não é uma coisa que se sente, mas é uma coisa que se sabe por fé. Diante de qualquer circunstância. Se por acaso estiver aqui alguém também que ainda nem tenha percebido que Deus está a querer falar com ele, então tem que começar pela parte de cima. Deus quer falar contigo. Deus quer falar contigo. Se está aqui alguém que ainda não percebeu que se tem de arrepender, isto é, que percebe que Deus quer falar consigo e não percebe que há um desajuste, desajuste aonde? Ele quer falar comigo é porque ele quer, deixa eu estar. Não é? Se ainda não percebeu que me habita profundamente uma tal impureza que eu não estou mesmo capacitado para estar diante de Deus, se a pessoa ainda não percebeu isso, então é a tal altura de se arrepender. E perceber, caramba, eu tenho coisas em mim que de facto são mesmo muito más. Isto não está nada bem na minha vida. Toda a gente tem isso. Mas em último lugar, para seja a pessoa que já seja discípulo de Cristo há muito tempo, crente há muitos anos, não seja, perceber que é em fé na morte de Cristo na cruz que eu levo a minha vida. Em fé na morte de Cristo na cruz. Não é uma coisa que se sente, é uma coisa que se sabe. Estas são as características do discípulo que anuncia Cristo. E é essa a pergunta que eu vos quero fazer. Estão centrados naquilo que vocês sentem ou estão centrados naquilo que vocês sabem, diante da dificuldade? Vamos orar?